Segunda Reis, capítulo 5. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante de seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram preso uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou a seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é lá da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata e 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de vestes. Versículo de número 15 diz: então voltou ao homem de Deus, isto Naamã, depois de receber a cura, ele e toda a sua comitiva, e veio e pôs-se diante dele e disse: eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço que tomes uma bênção do teu servo. Porém, ele disse: vive o Senhor, em cuja presença estou, que a não tomarei. E instou com ele para que a tomasse, mas ele recusou. Versículo de número 20. Então Geazim, moço de Eliseu, homem de Deus, disse: eis que meu senhor impediu a este Ciro Naamã que da sua mão se desse alguma coisa do que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, que hei de correr atrás dele e tomar dele alguma coisa. E foi Geazim em alcance de Naamã, e Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro a encontrá-lo e disse-lhe: vai tudo bem? E ele disse: tudo vai bem. Meu senhor me mandou dizer: eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens dos filhos dos profetas da montanha de Efraim. Dá-lhes, pois, um talento de prata e 2 mudas de vestes. E disse Naamã: ser servido, tomar 2 talentos. Instou com ele e amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos com 2 mudas de veste, e pô-lo lá sobre 2 dos seus moços, os quais o levaram diante dele. Chegando ele à altura, tomou-os das suas mãos e os depositou na casa, e despediu aqueles homens, e foram-se. Então ele entrou e pôs-se diante de seu senhor, e disse-lhe Eliseu: de onde vens, Geazi? E disse: teu servo não foi nem a uma nem a outra parte. Porém ele lhe disse: porventura não foi contigo o meu coração, quando aquele homem voltou de sobre seu carro, soltou de sobre seu carro a encontrar-te? Era isso ocasião para tomares prata e para tomares vestes, e olivais e vinhas, e ovelhas e bois, e servos e serva? Portanto, a lepra de Naamã se apegará a ti, e a tua semente para sempre. Então saiu de diante dele, leproso, branco como a neve. Amém? Eu queria dar queria falar um pouco mais de Geazim, né? Eu só falei Geazim era ganancioso.
O problema de Geazi era a ganância, ou foi a ganância. Naamã, o orgulho. E aí, eu preciso conversar com os irmãos, o porquê que a ganância é um problema. Então, para ficar mais amplo o conhecimento, nós precisamos entender que ganância, cobiça e avareza são sinônimos. Ganância, cobiça e avareza são sinônimos. E aí nós temos os significados dessas palavras. O ganancioso ou cobiçoso, o avarento, é aquele que tem apego demasiado ao dinheiro. Segundo, é o que tem desejo ardente de acumular riqueza. Terceiro, que tem desejo veemente de riqueza, honras ou glórias. Aqui já se amplia o leque. Então, o ganancioso, cobiçoso, avarento, ele não apenas tem desejo ardente, veemente, ávido por riqueza, por acumular riqueza, mas também por obter honra e glória. Preste atenção aqui, que é muito importante. E por fim, desejo ávido de obter lucro, seja por meio lícito ou ilícito. Então, já na definição do que é ganância, do que é cobiça e avareza, nós percebemos o porquê é algo que não cabe no cristão, que não é uma virtude, e sim um defeito. Desejo ávido por obter lucro, seja por meio lícito ou ilícito, não cabe no crente. Desejo veemente ou ardente de acumular riquezas, ou de obter riquezas, honras e glória, não cabe no crente. A cobiça de Geazi resultou para ele numa lepra, e lepra nós conhecemos que é, além de uma enfermidade incurável, pelo menos no tempo das Escrituras, ela era um tipo ela representava uma maldição, um juízo. No caso de Geazi, foi um juízo divino. Geazi, impelido pela ganância, pela cobiça, ele comete mais 2 outros pecados, como eu falei no domingo passado, que é a mentira. Ele mente, ele coloca o bom nome, ele defama também Eliseu, quando ele diz que Eliseu pediu, sendo que Eliseu já havia dito, não quero essa dádiva. Então, a cobiça leva a Geazi a fazer o quê? A mentir, para obter, e aí se aplica aqui, obter lucro por meio lícito ou ilícito. A cobiça, a ganância, a avareza, ela é condenada nas Escrituras. No livro de Efésios, capítulo 5, versículo de número 3, pelo Espírito de Deus, o apóstolo Paulo adverte a igreja que alguns pecados sejam combatidos, dentre eles a cobiça. Efésios capítulo 5, versículo de número 3. Mas a imundícia e toda sorte de impureza ou cobiça, nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos, os servos de Deus. Ele não deve ter como é que eu vou chamar?
esse pecado, esse desejo pecaminoso, controlando ele, conduzindo ele, influenciando ele. A cobiça não deve ser nem mencionada. É lógico, a cobiça aqui não é o termo, mas o que a cobiça propõe, a obtenção de lucro, seja por meio lícito ou não. O desejo desenfreado por riquezas, honras e glórias. Eu vou dar alguns exemplos que aplicam o significado desses termos. Então a Bíblia condena, Efésios capítulo 5, versículo 3. 1 Timóteo 6, versículo de número 10. De novo, pelo Espírito de Deus, o apóstolo Paulo fala acerca da cobiça. Versículo de número 10, diz assim: porque o amor ao dinheiro é raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça. Lembre do que é cobiça? Desejo veemente por riquezas. Esse amor ao dinheiro, esta cobiça pelo dinheiro. Ele disse: alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Veja o perigo da cobiça. A cobiça pode desviar o cristão da fé genuína. Quem é Geazi, irmãos? Geazi é aquele moço que está num processo de treinamento, discipulado. Geazi é aquele pretendente a substituir o Eliseu no ministério profético. Portanto, alguém que suspirava, ou inspirava, ou suspirava melhor, pelo ministério profético, servir a Deus. Havia, portanto, naquele jovem, o desejo de servir a Deus. Ele estava sendo treinado para isso. Mas o Geazi se perde no quê? Na cobiça, na ganância. Como eu disse no domingo passado, o Naamã, ele levou uma pequena fortuna. Foram 10 talentos de prata e 600 ciclos de ouro e 10 vestes caríssimas, festivas. Versículo de número 5. 300 ciclos, 10 talentos de prata. Na tradução King James fala que era 350 quilos de prata. Naquele tempo a moeda era feita de quê? Prata, ouro. Era a grana da época. 70 quilos de ouro. Gente, era muita grana. Era muito dinheiro. E o Geazi, que estava com aquele pecado adormecido nele, porque até então, com a história de Geazi, que eu falei no domingo passado, era na prova, meu irmão. A sopa, lembra da sopa? Feito com mato, morte na panela, morte na panela. Era prova debaixo de prova, e o Geazi estava crente, irmão. Mas quando o Geazi viu um bocado de dinheiro, meu irmão, o pecado que estava lá, inerte, adormecido, foi despertado. Mas Geazi não teria sido reprovado se ele tivesse combatido contra aquele desejo, se ele tivesse lutado contra aquele desejo. Mas não, ele se rende a ele. Não, esse sírio Naamã não vai sair daqui sem me abençoar. E ele vai lá, engana, mente. Ele se entrega ao desejo. Gente, ser tentado não é pecado. A nossa obediência é provada nas tentações.
E nós nos mostramos obedientes ou desobedientes, dependendo de como nós reagimos às tentações. Se nós nos deixamos seduzir por elas, vai resultar em desobediência. Desobediência gera morte. Agora, se nós resistimos a tentações, isso é obediência, que resulta em santidade e vida, e bênção de Deus, porque tem outra forma de ser abençoado, sem que seja por meio da ganância. Tem outra forma de prosperar, sem que seja movido pela ganância. Tem outro meio, tem o meio de Deus. Amém? Aleluia. Então veja bem, a cobiça é condenada nas Escrituras. Colossenses, capítulo de número 3, versículo de número 5. É a velha natureza carnal, humana, pecaminosa. Faz parte das obras da carne. Capítulo 3, versículo 5 diz assim: fazei morrer a vossa natureza terrena. E o que tem nessa natureza terrena? A prostituição, a impureza, que envolve todo tipo de relação sexual fora do casamento bíblico, homem, mulher. Paixão lasciva, que é a paixão, os desejos sensuais, desejo maligno, e a avareza, que é idolatria. Lembra que eu disse que ganância, cobiça e avareza são sinônimos? Faça morrer. Como é que eu faço morrer? Eu posso até ser tentado, eu posso até ser instigado. Esse desejo, ele pode até existir em mim, e tentar me instigar, me estimular, mas eu tenho que dominar sobre ele, e dizer não, eu não vou fazer conforme me propõe a ganância, eu não vou amar o dinheiro, eu amo ao Deus que é o dono do ouro e da prata, que é melhor. Aleluia. Olha que interessante, Paulo diz que os pastores, portanto, a liderança, é lógico, aqui está dizendo os crentes de uma forma geral, Colossenses 3, Efésios, mas ele diz, e em especial você, pastor, quando for consagrar um pastor, ele não pode ser o homem ganancioso, de torpe ganância. E aí eu vou até entrar no porquê, tá bom? Por que a ganância é proibida? Tito, capítulo 1, versículo 7. Glória a Deus. Olha, a ganância está afastando você de Deus. Está falando para quem, pastor? Para quem está ouvindo. Os de perto e os de longe. A ganância está te afastando de Deus. Esse desejo de acumular está te afastando de Deus. Essa vontade de obter honra, glória, está te afastando de Deus. Mas Deus te trouxe aqui nesta noite para ouvir esta palavra, porque Ele quer te aproximar dEle. Versículo de número 7 diz, porque é indispensável que o bispo, bispo é sinônimo de pastor, como ganância é sinônimo de cobiça. Que o bispo seja repreensível como dispenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, não violento, não cobiçoso, de torpe ganância. É a cobiça na sua essência, torpe ganância. O homem de Deus, a mulher de Deus, não pode ser cobiçoso de torpe ganância. Ele deve desejar ardentemente, sim, não dinheiro,
não um acúmulo de bens. Deve desejar, sim, ardentemente, a presença do Todo-Poderoso. Ele deve desejar ardentemente, sim. Deve ser um desejo ávido, sim, para fazer a vontade de Deus, para viver segundo o coração de Deus. Aí sim nós devemos ter desejo ardente, ávido, ser apegado. Olha que interessante, por que que o líder, o homem de Deus, a mulher de Deus, que está liderando, e aqui é a palavra específica para o pastor mesmo, ele não pode ser ganancioso, porque a ganância é o quê? É um desejo de obter lucro, e aí vai pelo meio lícito, quando dá, quando não dá, vai pelo meio ilícito. E aí tem um exemplo nas Escrituras, além do Geazi, que ele vai obter, esse desejo impele ele a obter o que não lhe pertence, o que não seria para ele, portanto não era dele. E ele vai pelo meio ilícito, qual é? A mentira, o engano. Mas a Bíblia diz também, outro exemplo, em 1 Samuel, capítulo de número 8, nós temos o exemplo dos filhos de Samuel, o profeta, o juiz, o sumo sacerdote. Versículo de número 3 diz assim: porém seus filhos não andaram pelos caminhos dele quem? Do homem de Deus Samuel, antes se inclinaram à avareza. E qual o problema da avareza? Para um líder, está aqui, ó. E tomaram presentes e perverteram o juízo. O que isso quer dizer, pastor? Eles foram rejeitados, assim como Geazi, foram rejeitados por Deus, o ministério deles foram rejeitados por Deus e pelo povo, porque o povo viu que eles recebiam suborno. Era mais ou menos, vou dar um exemplo aqui, as demandas entre um irmão e o outro, era levado para o sumo sacerdote, para o sacerdote, quando não para os juízes, mas também para eles. E aí chegava alguém e dizia assim: olha, de fato, eu aumentei, eu tirei a marcação das minhas terras e ampliei entrando na terra do meu vizinho. Mas faz o seguinte, eu vou te dar um agrado aqui, e quando ele trouxer essa demanda, tu julga em meu favor. E eles faziam isso, se valendo da autoridade que eles tinham, eles julgavam injustamente, davam o direito a quem pagava para eles. E por isso, eles foram rejeitados. E o que é isso? É ganância, é avareza, é querer obter lucro por meio ilícito. É verdade que na história da igreja, a ganância fez com que homens que estavam em posições de autoridade dessem mau testemunho e manchasse, e maculasse a imagem da igreja, atrás do lucro. Ou ninguém se lembra que houve um período da igreja que era mais ou menos assim: me pague, que eu rezo pelo teu ente querido que está falecido, e se ele estiver no purgatório, queimando, pagando pelos seus pecados lá, as chamas do purgatório vão ser minimizadas, e a dor dele vai ser diminuída. Dependendo do pecado dele e da oferta que você me der, eu dou um salvo-induto, e ele sai do purgatório direto para o céu. Ouvi isso na história da igreja, as chamadas indulgências. Cada moedinha que cai
é uma alma que é salva do inferno. Ganância, amor ao dinheiro, cobiça, avareza. É isso, é para onde leva isso. O apóstolo Pedro, escrevendo a sua segunda carta, ele disse que chegaria um tempo, irmãos, que alguns, movidos pela ganância e avareza, iam fazer do povo de Deus um comércio. 2 Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 3. Vamos ler a partir do versículo 1. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também movidos por avareza, que é a cobiça, a ganância, farão comércio de vós com palavras fictícias. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Mas você entende que é uma revelação do Espírito para os últimos dias? Está acontecendo, vai acontecer, até Jesus voltar, vai ter homens gananciosos que vão fazer do povo de Deus comércio, movidos pela ganância, para enriquecer. Agora é fácil identificar eles. A mensagem deles não é a mensagem do Evangelho. Eles não pregam a verdade, eles pregam o que o povo quer ouvir. Eles não pregam o que o povo precisa ouvir, eles pregam o que o povo quer ouvir. Eles omitem a verdade. Eles omitem a palavra de Deus quando ela é dura, quando ela confronta, como essa. É fácil identificar esses homens. Eles não vão combater o pecado, porque afinal, se ele combater o pecado, aquele crente orgulhoso, mas que dá um dízimo bom, uma oferta boa, ele não vai ficar nessa igreja, ele vai embora. Aí o que é que ele faz? Ele não combate o pecado, ele não disciplina, ele não corrige, porque ele não quer perder. Mas lembre-se, essa ganância é também por honra e glória. Vocês têm que ter cuidado com isso, irmãos. Pessoa que quer ver a igreja cheia à custa de pecado, de qualquer jeito. É que é proibido falar de pecado. Ele proíbe porque a igreja é dele. Porque se a igreja fosse do Senhor Jesus, ele pregava o Evangelho de Cristo Jesus. Então, vamos ter cuidado, irmãos. Não é porque uma igreja está cheia, está crescendo, mas tem que ver a mensagem. Tem que ver o que está no coração daquele homem que está ali à frente. Se não é essa ganância por honras e glória. Afinal, se eu tenho uma igreja com muitos membros, eu tenho respaldo. Tem muita gente se perdendo nisso. Por que a cobiça é proibida? Porque a cobiça leva o homem, que por ela é dominada, a se mover numa direção contrária à vontade de Deus. Ele esquece que Deus é soberano, é Senhor, está no controle, e ele começa a agir como se não houvesse Deus. Os filhos de Samuel, Geazi, o jovem candidato a profeta. Segundo,
Abra, por favor, no Salmo de número 10 e preste atenção. Quem é conduzido, quem é dominado pela cobiça, ele põe na cobiça a sua confiança. Ou melhor, ele põe no resultado da cobiça a sua confiança. O que é o resultado da cobiça? O acúmulo de bens. Riquezas, ou acúmulo de riquezas. Ok? Só que quando o ser humano faz isso, se ele confia em outro que não é Deus, ele está desprezando Deus. E ele acaba blasfemando contra o Senhor. Salmo 10, versículo 3. Diz assim: pois o perverso se gloria na cobiça de sua alma. O avarento, que é sinônimo, maldiz o Senhor e blasfema contra ele. Quem é apegado ao dinheiro, quem é cobiçoso, ele, na sua avidez, ele pode até prosperar. E aí ele vai identificar assim: eu não precisei de Deus para ter o que eu tenho. E nisso ele está fazendo o quê? Ele está desprezando Deus. Você já reparou que a maioria das pessoas que se acham inteligentes, intelectuais, e que negam a Deus, são pessoas que têm condições, que têm posse, são ricos? Está na sua riqueza a confiança. E quando falo de Deus para eles, Deus não existe. Deus é uma criação do homem. O que deposita sua confiança nos resultados da sua cobiça, ele blasfema contra Deus, ele maldiz. Jesus, ele fala do perigo também da cobiça, em Lucas capítulo de número 12. A cobiça deixa o homem nesse estado de loucura, porque colocar a confiança nos bens é loucura, na riqueza é loucura. Lucas capítulo de número 12. Olha o alerta do nosso Cristo. Versículo de número 15, ele diz: e disse-lhes: acautelai-vos, tenham cuidado. Quem? Vocês, meus discípulos que me ouvem. E guardai-vos, se protegei da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Uma pessoa não é pelo que ela possui, ela é pelo seu caráter. O que importa para Deus não é a quantidade de coisas que temos, ou que possuímos, ou que conquistamos. É quem nós somos. É o nosso ser interior que se manifesta nas nossas atitudes, ações, atos. Isso é tão verdade que quando Jesus perguntou aos seus discípulos: o que dizem os outros acerca de quem eu sou? Não é do que eu tenho. Jesus fez questão de ser conhecido não pelo que ele tinha, mas por quem ele era: o Cristo de Deus, o Salvador do mundo. O crente tem que ter isso em mente, em coração. Eu não devo me esforçar para ser conhecido pelo que eu conquisto, pelo que eu tenho, mas por quem eu sou, e quem eu sou parecido com Jesus, o meu Senhor. Aleluia, ó glória. Quem é o pastor Josimar? O pastor Josimar é o pastor que abriu a igreja Manancial. O pastor Josimar é o pastor da igreja. O pastor Josimar é o pastor que abriu a igreja. Não, o pastor Josimar é aquele homem
que tem zelo pela palavra. Não pelo que eu fiz, mas pelo que eu faço, quem eu sou. É Lucas capítulo 12, não é isso? Capítulo 12, versículo 15. Cautelai-vos. Versículo 16 diz, aí ele vai contar uma parábola. E propôs-lhe uma parábola dizendo, a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e arrazoava ele entre si, dizendo, que farei? Não tem onde recolher os meus frutos. Lembrando que prosperidade, riqueza, tinha muito a ver com a produção agrícola, porque era uma sociedade de base agrícola. E disse, farei isto, derribarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma, alma, tens em depósito muitos bens, para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Agora tu tens segurança, agora tua vida está ganha, agora você pode viver em paz, minha alma. Por quê? Porque você tem bens em abundância, que vai te dar sustento por longos anos, por toda a tua vida, minha alma. Agora tu pode descansar, agora você pode viver feliz, bem. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros, e não é rico para com Deus. Tem gente que está numa aflição, uma agonia da alma, e ela acha que só vai encontrar o descanso e paz quando ela concluir aquele curso, quando ela conseguir aquele emprego, quando ela alcançar aquele salário, aquela renda. Vive angustiada, a sua vida está só projetada no futuro, quando eu obtiver, quando eu chegar nessa posição, aí eu vou poder viver em paz, descansar, aproveitar a vida. Louco! A paz que nós precisamos está em Cristo, a alegria, a felicidade verdadeira está nele, seja com pouco ou com muito, se ele quiser nos colocar. Eu não vou ter paz amanhã, eu tenho paz hoje, porque hoje Cristo vive em mim. Oh, glória! Eu não vou ser feliz amanhã. Digamos que eu fosse seguir na carreira de psicólogo. Eu não vou ser feliz e ter paz e descanso amanhã, digo futuro, quando eu fizer uma especialização e ter muitos clientes e ganhar bastante dinheiro e comer melhor, me vestir melhor, andar em lugares melhores, ter uma casa melhor, um carro melhor. Não. Eu não preciso disso para ser feliz. O que eu preciso para ser feliz eu já tenho. É a comunhão com o Pai mediante o sacrifício do Filho Jesus. Aleluia. Então se eu chegar lá, ou não chegar, eu já estou aqui, eu já estou com Ele, eu me alegro no presente, porque nesse presente, Cristo vive em mim, Ele é a razão da minha alegria, Ele é a minha paz. Então é louco, quem deposita a sua confiança, a sua esperança, a causa da sua paz, a alegria, em ter bens terrenos. Um outro problema existe para quem é cobiçoso e ganancioso. E eu estou falando isso para você entender por que Deus
não apenas repreende Geazi, Deus rejeita o ministério de Geazi. Rejeita, acabou. Acabou para Geazi. Porque a maldição, o juízo de Deus sobre Geazi foi tão severo que alcança não apenas ele, mas a descendência dele. E quem era leproso era excluído da sociedade, vivia à margem, não tinha vez. Acabou. Olha como Deus não gosta da cobiça e ganância. Primeiro motivo, por causa desse. Segundo, porque se for líder, vai se corromper. Terceiro, e esse terceiro aqui é muito importante, preste atenção, porque quem é o ganancioso, o cobiçoso, o avarento? É alguém que está apegado aos bens e tem um desejo ardente de acumular. Como ele vai conseguir isso? Do jeito que der. Seja não se envolvendo nas coisas de Deus, seja... Olha, irmão, a questão do Geazi é muito séria, porque o Geazi é aquele personagem que ele estava tudo bem com ele. Eu estou aprendendo com o Eliseu. Eita, eu vou ser homem de Deus que nem o Eliseu. Vou profetizar, vai ser tremendo. Mas aí apareceu a oportunidade de ele obter lucro, a ganância adormecida despertou. E ele, tipo assim, abre mão de tudo que um dia ele desejou. Ele coloca Deus de lado. Por isso não é à toa que Deus faz o mesmo com ele. Você está me entendendo? Tem pessoa que está indo bem. Aceitei Jesus, aleluia, glória a Deus. Mas aí aparece uma oportunidade de ela começar a prosperar. E aí ela coloca Deus de lado. Esse negócio de ir para culto, eu ia para culto todo dia, irmão. Mas eu descobri que não precisa disso. Eu vou uma vez sei lá, quando dá eu vou. Irmão, era bem envolvido nas coisas de Deus. Mas sabe como é que é, né, irmão? A gente tem que aproveitar a vida, tem que comer o melhor da terra. Então, eu estou tendo oportunidade para ganhar dinheiro, vou aproveitar essa oportunidade. Pois é, louco. Está acumulando tesouro na terra e não para com Deus. É loucura. Pessoas abandonam o caminho ou colocam o caminho como um caminho paralelo. Eu ando aqui, ó. O caminho está ali. Eu vou quando dá, eu dou um salto ali, frequento um culto, bato lá o cartão, desencargo de consciência, está 10. E Deus me entende. Deus entende, irmão. Deus sabe mesmo que você não é mais o mesmo e você precisa voltar. Ele entende perfeitamente isso. A pessoa que é cobiçosa, gananciosa, ela tem, se ela quer acumular, ela tem dificuldade de compartilhar. Se ela quer obter mais, ela tem dificuldade de dar. E aí ela vai de encontro ao evangelho que diz que é melhor dar do que receber. Que é bem-aventurado quem dá. No evangelho, o que acontece? Deus é o dono do ouro e da prata. Mas Deus, na sua soberania, Ele decidiu dar aos seus servos o privilégio de auxiliar, de contribuir, de participar na obra dele. Ele, sendo dono dos céus e da terra, do ouro e da prata, ele poderia fazer só a sua obra, mas aprove a Deus
dará ao ser humano, aquele que ele chamou para uma nova vida, para ser seu amigo, a oportunidade de auxiliá-lo, de dar a sua contribuição para a propagação do evangelho, para a realização da obra. É um privilégio. E aí, como é que Deus faz esse processo? Ele dá a este, para que este, tendo para si, também tenha para contribuir na obra. O problema é que o avarento, o cobiçoso, o ganancioso, ao ter, ele não quer abrir mão do que tem, ele quer mais. Então ele vai ouvir com muita dificuldade e não vai aceitar, vai resistir qualquer mensagem que convide ele a ser um participante, um contribuinte na obra. Esse é o outro problema do avarento, do ganancioso e do cobiçoso. Porque na obra, quando ele está na obra, ele não contribui financeiramente para que essa obra seja feita. Porque ele quer reter, ele quer mais. Tem tanto no banco que venham mais nos juros, juros compostos, juros sobre juros. Eu quero é botar mais lá para ter mais. Como é que eu vou tirar para ofertar? E eu queria ler com vocês o que está escrito em Provérbios 21. Por que que a ganância ela é proibida nas Escrituras? Porque ela é um impedimento, ela é uma trava, ela entulha a obra nesse aspecto, porque a obra precisa não de corações avarentos, mas de corações generosos. Deus trabalha com corações generosos. Provérbios 21, versículo 26, diz assim: todo dia, avidamente ou ardentemente, cobiça, mas o justo dá e nada retém. De novo, vou ver aqui em outra tradução. Preste atenção. Ó. O cobiçoso cobiça todo dia, mas o justo dá e nada retém. Quando ele fala que o justo dá e nada retém, é o oposto do cobiçoso. Porque o cobiçoso, o que é que ele faz? Ele retém, ele não dá. Ele segura. É meu, eu quero mais. Eu quero é mais. Que história é essa de dar? Eu acredito nesse Deus que está querendo nos levar para esse nível espiritual. Esse Deus que quer fazer coisas grandes e que vai envolver o financeiro, porque para fazer coisas grandes, para chegar a outros lugares, nós precisamos desses recursos. E eu estou crendo que Deus, Ele vai mandar esses recursos para nós, para que através de nós possamos abençoar esta obra, irmão. Mas Ele está testando assim nas coisas pequenas, e se a gente passar nas coisas pequenas, Ele vai ver se o coração está preparado para as coisas maiores. Ele não vai reter quando eu der coisas maiores para Ele. Aí eu lembrei de uma ilustração, que um rapaz estava se formando, aí chegou no pastor dele e disse: pastor, queria que o senhor orasse por mim, estou me formando, eu vou começar atrás de emprego, e assim, eu vou fazer um voto com Deus, Deus me abençoar, eu vou ser dizimista fiel. Pastor, amém, meu filho, deixa eu orar aqui por você. Senhor, e tal, abençoa teu filho e tal, abre as portas, aquele negócio todo. Não demorou poucos dias, a porta se abriu, ele começou a ganhar, parece que ele ganhava $10. $10 por semana. Aí 10
10%, R$ 1, $1, melhor dizendo. Pá. Aí Deus foi abençoando ele, de $10 passou para 20, 30, 50, ele sendo fiel. O negócio prosperou, ele foi para outra cidade, foi para um cargo melhor, mais abençoado. E $100, 200 mil, 10 mil. Aí ele foi e mandou uma carta para o pastor, dizendo: pastor, preciso conversar com o senhor. Venha para cá, era uma cidade vizinha. O pastor foi lá, pastor, o senhor lembra daquele tempo que eu fiz um voto, que ia ser dizimista, se Deus me abençoasse? Lembro sim, meu filho. Pois é, pastor, fiz aquele voto. Quando eu comecei era $10, né? Era um dólar. Ao pastor: sim, eu estou entendendo. Você está achando muito, né? Agora você está dando $1.000 aí e tal. Pois não tem nada não, meu filho. A gente faz uma... Você quer desfazer o voto? Pois eu vou fazer outra oração. Vamos orar. Eu vou orar sim por você. Que Deus haja na sua vida para que você volte a ganhar $10. E você poder dar com alegria $1. Porque $1.000 está sendo difícil para você. Então vamos orar. Ele: não, pastor. Continua o negócio do jeito que está. Mas essa ilustração mostra o que? Um coração que, quando ele estava ganhando pouco, ele tinha liberalidade. Quando ele passou a ganhar muito, a ganância chegou. Dá isso tudo para a igreja, dá isso tudo na obra, dá uma oferta desse tamanho. Eu queria encerrar lendo com vocês 1 Timóteo capítulo 6, versículo de número 17. Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Versículo 18. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. A ganância, ela corrompe. A ganância desvia o coração do propósito. A ganância faz com que aquele que por ela é dominado confie nos resultados da ganância. A riqueza, ela é perigosa.